certo ou heresia? Tire suas dúvidas a partir de agora. Está entrando no ar pela Rádio Cristaninhas, o programa Cajado na Moleira. Boa noite a todos, ouvintes, boa noite, a paz do Senhor Jesus, a todos os ouvintes da Rádio Cristaminas, aos participantes. Estamos aqui com o Bispo Paulo Henrique, com o obreiro Renato e o pastor Antônio, e hoje vamos dar continuidade ao tema da semana passada, né, sobre a salvação. Quem será salvo? Só o católico? É só o evangélico? Só o adventista? E hoje vamos começar bombando, tá? Nos acompanhe aí pela live do Facebook e pela Rádio Cristaminas e mande as suas perguntas. Boa noite, pastora Valéria, boa noite, amigos ouvintes da Rádio Cristaminas, boa noite a todos os que acompanham também pela live do Facebook, né? Pastor Antônio, boa noite, obreiro Renato. Eu sempre digo para as pessoas que a melhor forma, a melhor maneira de estar acompanhando o programa Cajado na Moleira é através do aplicativo da Rádio Cristaminas, porque o Facebook ele tem as suas variáveis, né? Ora o sinal tá bom, ele tá ali com toda a potência, ora o sinal tá ruim, então ele trava e a pessoa acaba deixando de acompanhar um pedaço importante desses debates que nós temos colocado aqui em pauta. E hoje nós vamos dar continuidade ao debate que iniciamos na semana passada sobre as muitas discussões que existem sobre quem será salvo, quem vai entrar nos céus. É só o evangélico? É só o católico? É só o espírita? É só o adventista? É só o congregação cristã no Brasil? Enfim, dentre tantas outras religiões que existem, o Testemunha de Jeová, nós até debatemos sobre alguns assuntos e hoje vamos dar continuidade. Já gostaria muito de contar com a sua participação, enviando suas perguntas pela live do Facebook ou de uma maneira toda especial pelo nosso WhatsApp, né? Que é o prefixo 61. O 61, né? O telefone do WhatsApp é 98261 8379. Isso. É isso mesmo? DDD 61 98261 8379. 982618379, porque aí nós ouvimos aqui pelo áudio e fica muito melhor para a gente poder estar dialogando sobre o assunto, e a pessoa que está em casa, ela consegue acompanhar também na voz do ouvinte, né, a dúvida dela. E hoje, como a pastora Valéria bem colocou, nós vamos começar bombando, porque algumas pessoas se sentiram ofendidas com o nosso debate de semana passada. Eu não sei por que as pessoas se ofenderam, porque nós não abordamos aqui questão de usos e costumes ou doutrinas de igreja. Pelo contrário, nós procuramos aqui o tempo todo defender as instituições. Nós respeitamos as instituições. O que foi colocado aqui em debate é um tema específico sobre a salvação da alma. Como que isso se dará? Quem alcançará? Como alcançará? Como que isso vai acontecer? Pastor Antônio, boa noite e a paz do Senhor Jesus. Boa noite, Bispo Paulo Henrique, pastora Valéria, o obreiro Renato. E é realmente como o senhor disse, né, Bispo? O intuito deste programa, né, deste tema, é discutir a questão da salvação. Nós estamos analisando, né, biblicamente falando, a questão da salvação. Até no vídeo anterior, se você assistir, você vai ver ali que nós até tecemos elogios, inclusive para a instituição, né, da Igreja Adventista, que tem um programa muito
programas muito bons na TV Novo Tempo, e tem instituição de ensino, tem também hospitais, então eles têm um trabalho bonito, né? Mas nós temos que analisar também, né, a questão da salvação segundo o que está escrito na Bíblia Sagrada, porque eles também creem na Bíblia Sagrada, e é isso que nós estamos discutindo a doutrina da salvação. Em nenhum momento nós falamos do caráter dos pregadores, nada disso, né? Então, e nós vamos dar continuidade neste assunto, lembrando que nós estamos buscando os respaldos bíblicos, né? Cumprimentar aqui o Pedro Renato. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Pedro Renato. Boa noite, bispo, boa noite, pastora, boa noite, pastor Antônio, boa noite os nossos ouvintes. Como disse o bispo anteriormente, né, nós não estamos aqui questionando quem está certo ou quem está errado. Nós estamos colocando a direção da Bíblia, mesmo porque, bispo, tem pessoas que não são da igreja e que querem ser salvos. Eles não querem se apegar a uma instituição, mas querem achar o caminho da salvação, né? Então, nós não estamos abordando a igreja, criticando, dizendo certo ou errado, mesmo porque, bispo, fugindo um pouco a teoria aqui, existe uma teoria na física que você olha o que está certo e o que está errado, depende do referencial, de onde você está vendo. Então, não existe um certo e nem um errado, né? Existem pontos de vista. E o nosso intuito aqui não é falar mal da igreja, do dirigente, porque se são homens de Deus, que a instituição está há tanto tempo funcionando, como disse a Bíblia, se essa obra é de Deus, ela vai prevalecer. E nós não vamos nos levantar contra instituições, porque, como diz a própria palavra, pode ser que nós estejamos lutando contra o próprio Deus. Não é isso? E Deus é tão misericordioso que permitiu a porta A, B, C, D, para poder arrebanhar mais gente ao possível para ouvir a sua palavra. Então nós não estamos aqui, não é esse o nosso intuito, e nem muito menos dessa forma dizer que nós estamos certos para todo mundo vir para cá. Não, é o intuito de mostrar para aquelas pessoas que estão desencantadas com as igrejas, com instituições, que há salvação em Cristo Jesus. E que a palavra de Deus deve ser a regra de fé principal. Porque quando nós abordamos aqui temas específicos, sempre vai haver discordâncias e divergências entre uma e outra instituição, porém, o balizador de todas essas divergências tem que ser a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a qual nós temos enorme respeito e consideração, acreditamos que é a palavra viva do Senhor Deus, e essa deve ser a regra de fé, a regra de fé. Quero convidar os amigos que estão acompanhando pela live do Facebook, compartilhe aí agora já esse vídeo, essa transmissão ao vivo, já compartilhe com seus amigos, para que eles possam acompanhar também essa transmissão, porque será tremendo o que nós vamos abordar aqui na noite desta segunda-feira, no programa Cajado na Mulher. E na semana passada, quando abrimos o debate sobre quem será salvo, nós abordamos a visão de duas instituições, as quais foram colocadas aqui dentro do nosso corpo de debate, né? A visão adventista e a visão dos testemunhas de Jeová, não é isso? Aqui nós abordamos pontos de vistas, enfim, e à luz da Bíblia nós procuramos esclarecer algumas dúvidas. Só que nós, desde a semana passada, devido ao horário, nos propusemos a abrir o programa de hoje já com um questionamento, né? Um questionamento que foi colocado por uma pessoa, se não me engano, de Uberlândia, Triângulo Mineiro, não é isso? Uberaba. É Uberaba? Uberaba, Triângulo Mineiro. E essa pessoa, ela se sentiu ofendida com a forma que nós estávamos aqui debatendo, mas pelo que eu entendi, a ofensa que ela achou que existiu foi contra a instituição, e contra a instituição aqui não existe nada. Então nós vamos colocar agora ao vivo o áudio desse amigo ouvinte, porque independentemente do que ele pensa, do que ele acha, do que nós pensamos ou do que nós achamos,
já que é um debate, que é um campo aberto, então nós vamos colocar agora, ao vivo, o áudio desse amigo ouvinte. Então você compartilha aí agora esse vídeo do Facebook. Você que tem amigos aí que gostam de aprender coisas novas, que gostam de estar por dentro dos debates teológicos, bíblicos, liga para o seu amigo aí agora, fala para ele, baixa aí o aplicativo da Rádio Cristã Minas. É só entrar no Play Store, não é isso, pastor Antônio? Entra no Play Store, baixa o aplicativo da Rádio Cristã Minas, porque o Bispo Paulo e a mesa de debate vai colocar ao vivo agora. E olha, ele está com raiva, ele ficou bravo. O amigo ouvinte ficou bravo. Você vai observar na forma que ele se expressa como que ele ficou invocado. Mas nós vamos colocar agora, tá no ponto, não tá? Nós vamos colocar agora, ao vivo, o que este Senhor colocou, e nós vamos ver se dentro da Bíblia Sagrada, e até mesmo dentro da própria doutrina deles, né? Esse amigo ouvinte está certo, ou esse amigo ouvinte está sendo incoerente com a própria doutrina a qual ele faz parte. Porque às vezes o que acontece, o obreiro Renato, é que a pessoa ela não conhece nem a doutrina que ela está seguindo. Ela não tem um entendimento profundo nem da doutrina dela mesma. Então às vezes a pessoa coloca algo que ele está pensando daquele jeito, mas a própria doutrina que ele segue é diferente. Né? O que acontece é isso. A pessoa às vezes, bispo, é aquilo que o senhor ensinou para a gente, e nós vimos aí, um texto sem contexto é pretexto para heresia. A pessoa vira para ele chegou na igreja. Só um minutinho, tá no ponto, não tá? Tá no ponto aí. Pera aí, nós já vamos colocar ao vivo. Compartilha o vídeo, chama pessoas para assistir, liga para os seus amigos, fala para eles, baixa aí o áudio da comunidade, da rádio, né? Da comunidade Cristã Minas, o Rádio Cristã Minas, e escuta, porque hoje o caldeirão vai ferver aqui, vai ferver, e você vai gostar do debate aqui hoje. Ei, pode continuar. Aí a questão, bispo, é que a pessoa, ela chega para ela uma meia palavra, chega uma meia informação, e ela absorve aquilo dali, mas ela não tem uma certeza, uma convicção. Ela não tem uma convicção do que ela crê. Ela não tem uma certeza. Então, quando você fala uma coisa, mesmo sem criticar, como ela nunca ouviu aquilo dali, ela acha que você está criticando. E na realidade não está. O que está acontecendo é que ela não tem uma informação precisa e completa daquilo que ela está defendendo. E aí acaba que ela se invoca, ela fica furiosa e tá pronto, não tá? Podemos colocar? Será que as pessoas que estão no Facebook vai pegar o áudio também? Dá para pegar? Dá? Quem está no Facebook dá para pegar? Então ouça, ao vivo, o que um amigo ouvinte nos encaminhou. Olha o questionamento dele. Ele é de Uberaba, não é isso, Triângulo Mineiro? Isso, por favor. Isso foi no debate da semana passada. E não deu tempo da gente colocar, porque chegou no final aqui, não deu tempo. Então estamos iniciando o debate agora. Ouça o que o amigo colocou. Deixa eu falar, eu estava ouvindo aí essa rádio aí, você aí, e esse menino estava falando aí junto com o bispo aí, e ele é um pouquinho desinformado, né? Eu não sei se eu testemunho de Jeová, porque eu não conheço, então eu não sei da doutrina deles, quais são as regras. Eu sei dos 3 anos que eu tenho de adventismo, que os adventistas nunca pregaram história de adventista ou qualquer outra denominação seria salva. Nós cremos na Trindade, no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e que só há um caminho para a salvação, Jesus Cristo, e é pela graça de Jesus, não é pela obra, não é por mais nada, somente pela graça. Você entendeu? Então ele fala que adventista prega que igual o testemunho aí, ele está um pouco desinformado. Só para ele se informar melhor sobre as outras denominações, para depois eu levar na rádio e falar, entendeu? Então é isso aí o meu recado, tá certo? O adventista crê na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só há um caminho para a salvação, chama-se Cristo. Ele morreu na cruz para nos salvar, e nós só somos salvos somente pela graça. A graça de Deus, a graça de Jesus e a graça do Espírito Santo. Não existe outro caminho, não tem obras,
não tem o bonzinho, não tem o bebedor. Agora ninguém, o cara pode não ter religião nenhuma, mas pela graça de Deus ele pode ser salvo. Ok, meu irmão? Então, denominação, prédio, isso é tudo balela. Isso é tudo balela. O que interessa é o coração, porque Deus conhece o nosso coração. Falou, meu amigo? Uma boa noite aí para vocês e bom debate aí. Posso começar, pastor Antônio? Porque na verdade eu vou querer repetir o áudio dele. Eu quero repetir o áudio dele. Eu coloquei aqui ao vivo, você ouviu aí agora. Convida pessoas para participar do programa Cajado na Muleira hoje. Compartilha o vídeo aí agora, porque eu coloquei aqui ao vivo. Você que está ouvindo pela rádio, liga para o seu amigo e fala: baixa o aplicativo da rádio aí que o negócio está. Hoje o caldo engrossou. Então olha só, se eu entendi bem, eu vou colocar de novo o áudio aqui, porque ele logo já colocou a informação que ele é adventista. Isso. Ele é adventista. E o questionamento dele é que no debate da semana passada, para quem não acompanhou, quando falamos aqui da questão adventista, existe um pressuposto que somente os adventistas seriam salvos. Inclusive isso emana entre a sociedade quando é colocada essa questão da salvação. E nós mostramos dentro da Bíblia que isso não é verdade, né? E por que isso foi debatido? Por quê? Quero colocar o áudio dele de novo, para você entender o que ele fala, e aí depois nós vamos apresentar o argumento bíblico e o argumento da própria doutrina adventista. Tem como colocar o áudio dele de novo, por favor? Ô meu amigo, deixa eu falar, eu estava ouvindo aí essa rádio aí, você aí, e esse menino que estava falando aí junto com o bispo aí, ele é um pouquinho desinformado, né? Eu não sei se eu testemunho de Jeová, porque eu não conheço, então eu não sei da doutrina deles, quais são as regras. Eu sei dos 3 anos que eu tenho de adventismo, que os adventistas nunca pregaram que só adventista ou qualquer outra denominação seria salva. Nós cremos na... Olha o que ele disse, presta bastante atenção, amigo ouvinte, amigo telespectador do Facebook. Esse amigo ouvinte disse, o adventista, ele falou que tem 3 anos de adventista, e que o adventista nunca pregou que somente o adventista seria salvo, ou qualquer outra denominação. Não é isso que ele disse até agora? Continua, por favor. Trindade, no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E que só há um caminho para a salvação, Jesus Cristo. E é pela graça de Jesus, não é pela obra, não é por mais nada, somente pela graça. Pausa, por favor, de novo. E olha o que ele disse: que eles creem na doutrina da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e que a pessoa é salva pela graça, não pelas obras. Não pelas obras. Ele quem está dizendo, não sou eu que estou dizendo, é ele que está dizendo. É o amigo ouvinte que deve estar escutando agora o debate. O nome dele é Robson, é Uberaba mesmo, Minas Gerais. Robson de Uberaba. Então ele que disse que é pela graça que a pessoa é salva por Jesus Cristo, não pelas obras. Não pelas obras. O que é graça? Graça é receber um favor que eu não mereço. Eu não preciso fazer algo para receber alguma coisa em troca. Eu não tenho. Já é algo que a pessoa não merece. Não merece. Não tem como ela fazer algo para merecer aquilo que ela desde sempre não mereceu. Então, a partir do momento que eu tenho que fazer algo para receber outro algo em troca, buscando merecimento, já é meritocracia. Isso. Meritocracia, não é isso? Então já não é graça. Concorda comigo? Concordo. Então o amigo Robson de Uberaba, Triângulo Mineiro, Minas Gerais, disse que somos salvos, a pessoa é salva pela graça, não pelas obras. Continua o áudio dele, por favor. Vai compartilhando aí com seus amigos, porque vai ser forte aqui, hein? Graça. Você entendeu? Então ele fala que adventista prega que igual o testemunho aí, ele está um pouco desinformado. Fala para ele se informar melhor sobre as outras denominações, para depois ele levar na rádio e falar. Entendeu? Então é isso aí. Lembrando, você pode até assistir no outro vídeo. O que nós falamos? Nós falamos o seguinte, é uma informação histórica, que o
o fundador dos Testemunhos de Jeová, ele foi inspirado na pregação de um pastor adventista. Foi isso que eu falei. O pastor adventista era Nelson Burble. O fundador da Testemunho de Jeová, ele assistiu um culto com esse pastor adventista e, tocado por Deus, né, ele criou então, né, essa denominação chamada Testemunha de Jeová. Isso é uma informação histórica, não sou eu que estou falando, e se o senhor quiser, o senhor pode pesquisar isso também, tá? Pode continuar. O meu recado, tá certo? O adventista crê na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só há um caminho para a salvação, chama-se Cristo. Ele morreu na cruz para nos salvar, e nós só somos salvos somente pela graça, a graça de Deus, a graça de Jesus e a graça do Espírito Santo. Não existe outro caminho, não tem obras, não tem o bonzinho, não tem o benfeitor. Agora ninguém, o cara pode não ter religião nenhuma, mas pela graça de Deus ele pode ser salvo. Ok, meu irmão? Então, denominação, prédio, isso é tudo balela. Isso é tudo balela. O que interessa é o coração, porque Deus conhece o nosso coração. Falou, meu amigo? Uma boa noite aí para vocês e bom debate aí. E lembrando que no final ele faz uma afirmação dele, né? Que denominação é tudo balela. Então, nós vamos ver aqui, né? Se os líderes deles concordam com essa afirmação dele, que ele disse aqui em alto e bom som que denominação não importa, né? Denominação é balela, né? Então a pessoa ele começa então defendendo a denominação adventista e no final afirma que é tudo balela. Então é uma contradição no final. Ele fala até do templo, né? Que esse templo, igreja, é balela. Então ele mesmo entra em contradição. Só que eu percebi que no final ele enfatiza a questão só são salvos pela graça. Graça é favor não merecido. Eu não preciso fazer nada para receber algo em troca. Mas nós separamos aqui um áudio, não é isso? Um áudio do pastor Luiz Gonçalves, que é um dos pastores principais da Igreja Adventista aqui no Brasil, e ele é apresentador do programa Arena do Futuro, na TV Novo Tempo. É um programa constante ali na TV Novo Tempo, que é um canal de TV da Igreja Adventista. Nós separamos um áudio aqui dele, desse pastor Luiz Gonçalves. Depois você pode até pesquisar sobre ele. E você pode achar esse vídeo que ele faz essa afirmação no YouTube. O vídeo se chama O Selo de Deus e a Marca da Besta. Tá? Esse programa ele foi veiculado no dia 22/9/2012. Qualquer pessoa que está acompanhando agora pela Rádio Cristã Minas ou pelo Facebook consegue achar esse vídeo do pastor Luiz Gonçalves no YouTube. No YouTube. Então nós vamos ouvir o que o pastor, um dos pastores principais da Igreja Adventista, ele fala neste vídeo. Nós colocamos aqui apenas o áudio para que todos tenham acesso. Compartilha aí, porque hoje a informação está profunda. Coloca por gentileza o que o pastor Luiz Gonçalves fala. Se o dia do Senhor, que é o sábado, é o selo de Deus, então eles tentaram tirar o selo de Deus e tentaram botar um outro selo no lugar, uma outra marca no lugar. E essa mudança do sábado para o domingo é também uma agressão à marca, ao selo de Deus. E quem trocou o selo de Deus por outro foi exatamente o sistema religioso de Roma. Então a marca de Deus é o sábado, eles tiraram e colocaram a marca da besta no lugar. Portanto, senhores, se o sábado é a marca de Deus, o domingo é a marca da besta. E nós vemos que haverá, já existem dois grupos, e no final eles estarão mais distintos ainda, os da direita e os da esquerda, e os da direita terão uma marca, um sinal, e os da esquerda terão outra marca e outro sinal. Pois é, aqui está o sinal de Deus. Santificai os meus sábados, eles servirão de sinal entre mim e vós, para que todo mundo saiba que eu sou o teu Deus. Quem é o teu Deus? Quem é o meu Deus? Eu só posso saber se tiver um sinal, uma marca.
um selo. E essa marca, esse sinal, esse selo é o sábado. Muito bem, eu acredito que você aí do Facebook conseguiu ouvir, principalmente quem está pela Rádio Cristã Minas, ouviu com bastante qualidade. E nós vamos repetir o áudio dele novamente, porque pelo que eu entendi, pastor Antônio, pelo que eu entendi, o nobre amigo pastor Luiz Gonçalves, que Deus o abençoe cada dia mais, é a doutrina que ele acredita e nós respeitamos. Nós não estamos aqui questionando doutrina, nós estamos debatendo sobre o aspecto da salvação, tentando entender quem vai alcançar essa salvação. E esse pastor, ele diz que o selo de Deus é o sábado. Que quem trocou o sábado, guardar o sábado pelo domingo, trocou o selo de Deus pela marca da besta. Isso, ficou bem claro aí nesse áudio, né? E sobre a interpretação dele, então, que nós discutimos no programa passado o seguinte, que a igreja adventista, ela prega que o guardar o sábado é primordial para a salvação. Quem não guardar o sábado não alcançará a salvação dentro de uma visão adventista. Essa foi a nossa colocação. E ela é confirmada através dessa afirmação do pastor Luiz Gonçalves. Porque ela fala o quê? Que o selo de Deus é o sábado. Quer dizer, a Bíblia fala sobre o selo de Deus ali em Apocalipse, né? E nos dá a entender que a pessoa que não tiver o selo de Deus, ela não será salva, né? O que diz ali no livro de Apocalipse. Então a gente, ouvindo aqui que o selo de Deus é o sábado, então nos dá a entender o seguinte: se a pessoa não guardar o sábado, ela não será salva, né? O que dá para entender através da interpretação do que ele diz. Até porque ele diz que no dia do juízo estarão de um lado os que têm a marca da besta e estarão do outro lado os que têm o selo de Deus. Quer dizer o quê? Se ele começa dizendo que o selo de Deus é o sábado, quer dizer que só vai estar do lado da salvação quem guarda o sábado. E aí ele faz uma afirmação ainda mais pesada, podemos dizer assim, né? Que então se sábado é o selo de Deus, domingo se torna a marca da besta. Então quem guarda o domingo, quem descansa no domingo, ele está aceitando na vida dele a marca da besta. E a Bíblia também nos fala no livro do Apocalipse que aquela pessoa que aceitar a marca da besta não será salva, né? Então nos dá a entender o seguinte: se a pessoa, ela, em vez de guardar o sábado, ela guarda o domingo, descansa no domingo, a pessoa está aceitando a marca da besta, essa pessoa será condenada. Isso na visão adventista. Na visão adventista, né? Nós vamos passar o áudio aqui dessa afirmação de novo, você vai poder conferir. Então, ele afirma que é praticamente uma obrigatoriedade guardar o sábado para se ter o selo de Deus. Então já não é mais graça. Porque já está fazendo algo para merecer, né? Já é uma... Se eu não guardar o sábado, então, se eu não guardar o sábado, a graça não me alcança. O sacrifício de Jesus não vai ter valido, porque a pessoa não está guardando o sábado. Há uma contradição na afirmação do amigo de Uberaba em relação ao pregador da igreja, que o outro, um disse que é pela graça, nós somos salvos pela graça no Senhor Jesus, e o outro fala que é pelo sábado. Então, se ele afirma que é pelo sábado, então ele está sendo imposto a mim ou a qualquer um outro ser humano que você está sendo condicionado a sua salvação, não a graça, que é favor não merecido, e sim ao fato de você cumprir uma regra de não. Já não é graça. Já não é graça, já é uma imposição. Já está tendo uma imposição. Podemos ouvir novamente aí o áudio dele? Tem como ouvir novamente? Compartilha aí o vídeo. Falei para vocês que hoje ia ser tremendo. Você que está ouvindo pela Rádio Cristã Minas, você pode participar também conosco, mandando seu áudio, participar pelo Facebook, enfim. Tem como ouvir o áudio do pastor Luiz Gonçalves novamente, por favor?
Lembrando que essa pessoa pode encontrar esse vídeo no YouTube, né? No YouTube. Qual é o nome do vídeo? Esse vídeo se chama O Selo de Deus é a Marca da Besta, do pastor Luiz Gonçalves, pastor e apresentador do programa Arena do Futuro da Igreja Adventista. Esse vídeo está com a data de 22/9/2012. Vamos ouvir novamente a afirmação do pastor Luiz Gonçalves. O Senhor que é o sábado é o selo de Deus, então eles tentaram tirar o selo de Deus e tentaram botar um outro selo no lugar, uma outra marca no lugar. E essa mudança do sábado para o domingo é também uma agressão à marca, ao selo de Deus. E quem trocou o selo de Deus por outro foi exatamente o sistema religioso de Roma. Então a marca de Deus é o sábado, eles tiraram e colocaram a marca da besta no lugar. Portanto, senhores, se o sábado é a marca de Deus, o domingo é a marca da besta. E nós vemos que haverá, já existem dois grupos, e no final eles estarão mais distintos ainda, os da direita e os da esquerda, e os da direita terão uma marca, um sinal, e os da esquerda terão outra marca e outro sinal. Pois é, aqui está o sinal de Deus. Santificai os meus sábados, eles servirão de sinal entre mim e vós, para que todo mundo saiba que eu sou o teu Deus. Quem é o teu Deus? Quem é o meu Deus? Eu só posso saber se tiver um sinal, uma marca, um selo. E essa marca, esse sinal, esse selo é o sábado. Então ele deixa bem claro: quem é o teu Deus, quem é o meu Deus? Ele diz. Ele dá a entender que o Deus de quem guarda o sábado é um, e o Deus de quem não guarda o sábado é outro. Então, ele condiciona, né, a adoração a Deus no dia que a pessoa guarda, né? Condiciona a adoração a Deus. Se a pessoa guarda o sábado, ela está adorando a Deus. Se a pessoa guarda o domingo ou descansa em outro dia, então ela não está adorando o mesmo Deus que ele adora. Então ele afirma que para que haja salvação tem que haver o selo de Deus, e o selo é guardar o sábado. Outra coisa que foi colocada aqui em debate, em questionamento na semana passada, foi que vamos dizer assim, a profetisa, quase que mentora da denominação adventista, a Ellen White, ela deixa claro em seus escritos que somente quem fizer parte da igreja adventista, quem for membro do corpo adventista, seria salvo. Isso. Até mesmo que citamos aqui a questão do batismo, que a pessoa que vai para lá tem que ser batizada lá, mesmo que já tenha sido batizada em outra denominação, porque tem que fazer parte daquele corpo, daquela instituição, para alcançar a salvação. Isso, porque segundo, né, o que eles acreditam, a igreja adventista seria a igreja profetizada no livro de Apocalipse, né? Então eles seriam como se fosse a última igreja, a última denominação que apareceria, que eles teriam a verdade dentro dessa denominação. Que não existiria outra. Que não existiria correta, outra. vamos dizer assim. Outra denominação que levasse aos céus. Não haveria outra. Porque dá a entender assim nos escritos. Isso, porque segundo para quem nunca leu o livro Grande Conflito, dá para se ter uma base boa disso daqui que nós estamos falando. Isso está no livro O Grande Conflito, e até mesmo quando eles vão se batizar, uma das perguntas, né, que é feita no momento do batismo, né, é se eles creem nessa doutrina. Né? Está aqui, no voto batismal que eles fazem, a pergunta número 13, que é a última pergunta que eles fazem para a pessoa que quer se batizar. Eles perguntam o seguinte: você aceita e acredita que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja remanescente de Deus na terra, conforme a profecia bíblica, e que as pessoas de todas as nações, raças e línguas são convidadas a fazerem parte da sua comunhão? Isso está dentro do voto batismal deles, né? A pessoa, ela se prepara para se batizar, e naquele momento que ela vai se batizar, eles fazem várias perguntas para a pessoa. A
pessoa tem que aceitar aquilo para que ela venha ser batizada e venha fazer parte da congregação deles, né? Da Igreja Adventista. Igreja remanescente seria a última igreja, a igreja que resta do Senhor Jesus aqui na terra. Não tem como haver outra. Quando eu falo da palavra remanescente, não cabe outra. Não cabe outra. Cabe outra é instituição. A única que restou. É a única que restou. Então foi isso também que nós abordamos na semana passada e que o amigo de Uberaba, qual é o nome do amigo? É Robson. Ele é de Uberlândia. É Uberlândia, né? Desculpa. Uberlândia, Triângulo Mineiro, o amigo Robson colocou, questionou, dizendo que isso nunca foi abordado. Não foi abordado por ninguém lá. Mas nós temos aqui outro áudio, não é isso? Temos outro áudio. Tá? De qual pastor agora? Também pastor, é uma pessoa renomada, né? Isso, pastor Arilton de Oliveira. Aí isso é famoso. É um dos principais pastores. Ele faz o programa Bíblia Fácil. E esse programa é muito bom, é muito bom. Muito bom e é um líder de audiência da TV Novo Tempo. Né? Lembrando que a gente está passando esses áudios para a pessoa ver, confirmar que não é algo que a gente está falando por falar. Que a gente não está aqui criticando doutrina nenhuma, instituição nenhuma, melhor dizendo. A gente não está aqui questionando instituição nenhuma. A gente está debatendo sobre o tema da salvação. Só que a forma que o amigo Robson de Uberlândia colocou é como se nós tivéssemos agredido a denominação dele. E na semana passada nós até aqui demos as referências nos livros de Ellen White. Nós falamos do livro Grande Conflito, Desejado de Todas as Nações, Testemunhos. Nós fizemos referências ali aos livros, né, que a pessoa ela pode achar, né, as afirmações do que nós estamos discutindo. Mas como ele considerou que nós estávamos, né, ofendendo e que nós não conhecíamos os fatos, então nós... porque ele disse, manda o menino estudar mais. Então nós tivemos essa semana para pesquisar e nós estamos apresentando aqui para vocês as afirmações dos pastores. Então, a igreja remanescente quer dizer que não tem como haver outra. Que a última igreja, que seria a denominação, que seria a última usada por Deus. Do dia que foi fundada em diante. Isso. Quer dizer que de lá, do dia que foi fundada para cá, não pode ter existido outra. E nunca vai existir outra dentro da visão whiteana. Como é que eu chamo isso? Como é que eu falo? Adventista, né? Adventista. De Ellen White, da profetisa. Então só deixa eu dar o restante da informação, né, que é o pastor Arilton de Oliveira. Esse áudio que vocês vão ouvir agora está no programa Bíblia Fácil. Você pode achar no YouTube também ele fazendo essa afirmação. Está no programa que eles abordaram o tema A Mulher e o Dragão. A Mulher e o Dragão. Que é uma mensagem de Apocalipse, né? Isso. Então, coloca pra gente o áudio que o pastor Arilton de Oliveira fala sobre a igreja remanescente, por favor. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 19, verso 10, na última parte. Apocalipse 19, verso 10, última parte. Diz assim: pois o testemunho de Jesus é o quê? O espírito da profecia. Sabe o que o Apocalipse 12, 17 está dizendo? Terminado o tempo de 1260 anos da perseguição, em que a igreja de Deus fora levada para o deserto, surgiria no cenário mundial, depois de 1798, que é quando o Papa Pio VI foi preso, surgiria a igreja remanescente. Qual é a igreja que surgiu depois de 1798? Observando toda a lei de Deus e tem uma profetisa no meio dela. Eu disse no último estudo, a igreja adventista do sétimo dia. Ela surgiu em 1844, ela defende a vigência dos 10 mandamentos e ela tem um profeta moderno, uma profetisa nesse caso, Ellen G. White. Talvez você não conhece muito sobre Ellen G. White. Procure comprar alguns livros dela. Então, amigo ouvinte, amigo telespectador aí do Facebook, você ouviu de forma clara
de forma clara quando o pastor Arilton de Oliveira disse que depois daquela igreja, ele fala igreja primitiva? Não, ele fala igreja que existia, né? 1200 e alguma coisa. No caso dele, o que ele está afirmando é o seguinte, que depois que Constantino tornou a igreja como oficial de Roma, né, a religião oficial, então a igreja se perdeu, se corrompeu. Né? E como ela se corrompeu, segundo a doutrina deles, essa corrupção seria a igreja indo para o deserto, como está ali nessa profecia da mulher e o dragão. Né? Então, quando a igreja vai para o deserto, né, então Deus, depois disso, ele faria com que surgisse a igreja dele novamente. E Deus iria fazer nascer novamente uma igreja. Isso. Na visão adventista dele. Essa uma igreja é colocada como uma denominação na linguagem dele, na explicação dele. Não seria uma igreja no sentido de corpo de Cristo, aonde não tem placa, não tem parede, são pessoas. Na visão dele seria uma denominação, uma instituição, né, que surgiria novamente através de um profeta que ele coloca, no caso, a profetisa Ellen White. Isso. Então ele diz que naquele ano determinado, que tem no caso eles fizeram um cálculo, né, daria essa data de 1844. Que aí veio, na visão dele, a igreja remanescente, ou a única igreja, a igreja de Deus, a única igreja onde as pessoas deveriam se congregar, que as pessoas deveriam fazer parte, seria a única igreja verdadeira, podemos colocar de uma forma simples assim, a igreja adventista. Isso, até porque vocês puderam ouvir aí no áudio, ele falou que a igreja remanescente surgiria novamente em 1844. Só que aí, ele dizendo que é uma igreja remanescente, que é a única, que era o que restou, né, da igreja de Deus neste mundo, ele acaba se esquecendo do seguinte, que a Ellen White ela se converteu na igreja metodista. O William Miller, né, que era do movimento millerista, que a Ellen White fez parte, ele era da igreja batista. Né? A família do marido da Ellen White também foi da igreja batista. Então, quando ele fala que a igreja de Deus, o remanescente surgiria em 1844, ele está ignorando todas essas denominações. Ele está ignorando a igreja batista como a igreja histórica, né? Igreja presbiteriana, igreja metodista, igrejas que nasceram ali da reforma protestante, né? Que procuraram voltar verdadeiramente ao evangelho, e está ignorando todas as outras denominações que poderiam estar, né, historicamente ali atrás. Né? Então, a colocação do amigo Robson de Uberlândia é contra a colocação do pastor Arilton de Oliveira. Porque no final do áudio do Robson você fala, não, denominação é balela. É tudo balela. É tudo balela. Então quer dizer que toda essa colocação do pastor Arilton de Oliveira, que é um dos ícones da igreja adventista no Brasil, quer dizer que toda essa colocação dele seria balela? Na colocação do amigo Robson de Uberlândia. Isso mostra, infelizmente, seu Robson, que a sua ideia está sendo contrária ao que os seus pastores, a liderança do seu ministério tem pregado. Então poderíamos dizer, porque ele colocou o amigo Robson, com todo respeito à pessoa do senhor, não o conheço pessoalmente, mas teremos ainda a oportunidade, teremos ainda a chance de conhecer o senhor pessoalmente. Então nós entendemos que, na verdade, quem está sem informação não somos nós, quem está sem informação é o senhor, sobre a questão da doutrina adventista, né? Quem está sem informação é o senhor, não é isso, Renato? Na realidade, bispo, mostra aquilo que eu falei anteriormente, né? Ele pegou uma informação
pequena, tirou a conclusão dele, né, de que a igreja é tudo balela, que o templo é tudo balela, onde na verdade a instituição dele, os dirigentes, mostra a ideia que nós tínhamos inicialmente, a ideia que nós mostramos inicialmente, né, com a profetisa que foi a líder que abriu a igreja, o que ela quis mostrar. Agora, pausando. Então, dentro desse argumento do senhor, nós podemos entender que os pastores, eles estão dentro da visão de Ellen White. Então, aqui no caso, quem está equivocado é o amigo Robson de Uberlândia. O amigo Robson. Que colocou para nós aqui que nós não poderíamos estar falando nada porque não conhecemos sobre a doutrina, mas na verdade, quem não está conhecendo a doutrina é ele. Não chegou até ele, né, de certa forma, eu acredito que não chegou até ele esse tipo de informação, ou ele não procurou haver esse tipo de informação. Né? Mas o intuito desse programa nosso, pelo que Deus tem nos mostrado, é até mesmo para fortalecer a fé de quem está lá na igreja. Ele vê a história bonita da igreja, que a igreja perseverou num momento difícil de perseguição, porque pregar o evangelho, bispo, há 100 anos atrás, 200 anos atrás, não é igual hoje. Que você tem um microfone, você tem uma internet, você tem um rádio, você tem tudo. Então é mostrar um lado bonito do trabalho deles. Entendeu? Que mesmo na dificuldade eles perseveraram e estão aí há mais de 100 anos. Não é isso? Então esse é o intuito. Mostrar que crendo na palavra de Deus, do ponto de vista deles, eles perseveraram na fé e estão pregando. O nosso intuito não é dizer que eles estão errados, de forma alguma. É colocar que a salvação, ela é pela graça, de acordo com o que a Bíblia nos mostra. Não é exclusiva de uma denominação, não é exclusiva de um grupo. Não é exclusiva da Igreja Cristã Minas. Pronto. Não é da comunidade Cristã Minas. Aqui o Ministério o Senhor não ensinou para nós, nunca pregou aqui, que quem só vai ser salvo quem está na comunidade Cristã Minas. Não. Então não é. E mesmo a salvação é pela graça. É Deus que nos escolhe e nos chama e nos salva. Da mesma forma que essa profetisa saiu de uma igreja, de uma instituição, eu acredito que ela não era do diabo. De jeito nenhum. Ela não era do diabo. Ela era uma mulher de Deus, que Deus tocou nela para fazer um trabalho diferenciado, para agregar um tipo de pessoa que talvez não gostava daquele trabalho. Verdade. Não é isso? É o instrumento de Deus. Exatamente, porque tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta da igreja Comunidade Cristã Minas. Verdade. Mas gosta da igreja do Monte, gosta da igreja Videira, gosta da igreja Universal, gosta da igreja A, B, C. Gosta por quê? Porque Deus abriu, permitiu, que é para todo mundo ter a chance de ouvir a palavra e alcançar a salvação. Agora, a salvação no Novo Testamento, em momento algum, o próprio Jesus, eu estava lendo aqui agora, Jesus não veio mudar a lei, não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei. Agora, se eu fosse viver pela lei de Moisés, nós fôssemos viver a era cristã de acordo com a lei de Moisés, então, bispo, o mundo seria outro. Aí não seria era cristã. Não seria era cristã, seria era mosaica. Aí teria que se desprezar olho por olho, dente por dente, e aí vai afora. Né? Até porque a gente pode entender essa passagem de quando Jesus ele disse que ele não veio revogar, mas veio para cumprir. Porque na lei, um dos princípios principais da lei era o quê? Que teria que ter um sacrifício pelos pecados. Né? Tinha que ter um sacrifício. E ali tem todas os cerimoniais ali que teria que ser feito para perdão de diversos pecados. E quando o Senhor Jesus ele veio para se sacrificar. Então, quando ele veio para se sacrificar, ser o nosso sacrifício, então ele veio cumprir o objetivo principal da lei, que era o quê? Fazer o povo voltar a Deus, fazer com que aqueles pecados fossem perdoados e eles voltassem a Deus. E mesmo porque o próprio Jesus disse o seguinte, né? Ele citou os 10 mandamentos, ele não revogou, ele não mudou a lei, né, dos 10 mandamentos, mas ele disse: um novo mandamento vos dou, que amai a Deus, né, sobre toda coisa, amar o próximo. Né? Então Jesus veio falar e mostrar o amor, mas ele não mostrou aquele amor mesmo fraternal de abraço, não. Ele mostrou o amor quando ele despejou a própria vida por nós. Ele despejou a vida, o sangue dele, e nos trouxe a graça da salvação no sangue de Jesus, como o pastor falou anteriormente. Nós não precisamos mais matar um cordeiro no altar, nós precisamos crer na salvação dada pela graça, não é isso? É exatamente isso. E eu acredito que
Então essa pergunta, esse questionamento, na verdade não foi nem uma pergunta, né? Foi uma indignação do amigo Robson, né? O desabafo dele, né? Desabafo, né? Uma indignação do amigo Robson lá de Uberlândia. Eu acredito que ficou muito bem explicada e transparente aqui, que quando nós afirmamos na semana passada que não é apenas a pessoa que faz parte do adventismo do sétimo dia que será salvo. Nós não dissemos aqui que o adventista não será salvo. Nós dissemos aqui que não será apenas o adventista do sétimo dia que será salvo. Não é isso? Eu acredito que está bem explicado. Tá? Ficou alguma dúvida aqui? Não, reforçando o seu Robson, nós amamos o Senhor em Cristo Jesus e o intuito aqui não é ofender o Senhor, é só esclarecer esse ponto da salvação, né? E esses áudios o Senhor pode procurar nesses vídeos que a gente falou para o Senhor, tá? O Senhor pode até questionar aí com o pastor dele. Ele pode pegar esses vídeos no YouTube, né, que são ícones, pastores ícones da Igreja Adventista do sétimo dia, a qual nós temos enorme respeito. Inclusive a minha filha estuda na escola adventista. Nós temos enorme respeito. A minha filha estudou 4 anos na escola adventista. Nós temos enorme respeito e consideração. Eles têm um ensino de qualidade. Sim. Né? Tem músicas ali voltadas para crianças que ajudam ela a aprender a Bíblia. Questão ética, questão de moral. As normas da escola, eu fui professor vários anos, 4 anos ou 5 de instituições, várias instituições. A escola adventista, ela tem uma regra criteriosa que não muda. Lá na Bahia é de um jeito, aqui é de outro, não. Lá na Bahia é de um jeito, em Brasília é de outro, lá no Gama é de outro, e todas as escolas adventistas, que você chegar, a regra é a mesma. Então mostra a seriedade da instituição. Regra moral, questão ética, exemplar. Ensinam muito bem, honrar o pai, honrar a mãe, eles ensinam muito bem. E nós temos enorme respeito. A questão aqui que nós procuramos argumentar foi em cima da indignação do amigo Robson, que questionou talvez a nossa falta de conhecimento sobre a doutrina adventista, e pelo que nós percebemos aqui, dentro da própria colocação dos pastores ícones do ministério, da denominação, falta um pouquinho de verdade, de conhecimento, na verdade, é do amigo Robson. Que ele pode pegar esses áudios, esses vídeos no YouTube, levar para o pastor dele, né, quando ele for ao culto, e, pastor, eu penso assim, o que é que o pastor fulano aqui está falando assim? Quem está errado? É a minha forma de pensar ou é o pastor? E o pastor dele vai esclarecer para ele, e certamente ele vai chegar num consenso. Com certeza, né? Lembrando que, como o senhor disse, esses são pastores principais, né, que fazem ali o ensinamento através da emissora, né? Esse programa que Bíblia é Fácil é como se fosse uma escola bíblica deles, né? Que eles abordam todos os temas doutrinários ali da Igreja Adventista, e esse programa do pastor Luiz Gonçalves Arena do Futuro também é um dos líderes de audiência do ministério. Então, quer dizer, a gente não pegou assim qualquer declaração de um pastor ali, de um pastor desconhecido lá. A gente pegou declarações de pastores que têm uma história dentro do ministério deles. Então acredito que nós podemos finalizar essa parte aqui da indignação do amigo Robson. Esperamos ter esclarecido a ele, até ajudado a ele e a outros, né? Outros outros aí não ficam em dúvida se eu vou, se pego firme na igreja ou não, como é, acho que é enganação. Aqui nós mostramos a clareza e a seriedade do trabalho deles para ajudar quem tem dúvida, que está lá na igreja, que entra, que não entra, né? Até mesmo para ajudar. Esse é o intuito do programa. Então podemos dar continuidade, né? Porque dentro do corpo do debate nós colocamos algumas questões. Quem será salvo? Só evangélico? Só católico? Só adventista? Só testemunha de Jeová? Só congregação cristã no Brasil? Então nós já vimos aqui sobre o testemunha de Jeová, o adventismo. Podemos dar continuidade, mas antes deixa a pastora Valéria aqui ler
algumas colocações de pessoas que estão participando pelo Facebook. Eu estou vendo aqui muitos comentários de pessoas pelo Facebook, mesmo que não sejam perguntas, comentários, enfim. Tem como ler aí alguns, por favor? Eu percebo que tem um pouco de atraso, né? Daquela tela lá para essa tela aqui é meio lento o processo. Acho que não fez atualização aí não, porque ali já subiu ali, ó. Aquele negócio verde lá só aparece para aquele lado. Está lá. Na verdade, o atraso está ali. Aqui está atualizado. Mas como é que aparece lá um monte de coisa que aqui não está aparecendo aqui? Aqui só tem um pouquinho aí, ó. Tem mais coisa aí do que essas aí? Tem? Essas aqui são as últimas mensagens. Pode ler aí algumas aí para a gente dar continuidade, por favor. Peço desculpa que a rádio, por problemas técnicos, saiu um pouquinho da programação, mas já retornou, tá? O povo pela live do Facebook está curtindo a live e temos uma pergunta da live anterior, da semana passada. Né? Aí a gente não termina, aí a gente não continua. A Angélica Febrito, ela quer dizer como ela deve fazer para que jamais venha desistir de acreditar na salvação, não só no dia do juízo final, mas no percurso do dia a dia. É não olhar para homens, não olhar para homens nem para a doutrina de homens, é ter como regra de fé a palavra de Deus e o ensinamento de Cristo. Aquele versículo, aquela citação que eu fiz agora há pouco, né? Um novo mandamento vos dou, né? Amai o Senhor sobre todas as coisas, né? O próximo como a ti mesmo. Então, se esse mandamento de Cristo entra em você, você não consegue olhar para o lado nem para o outro, você vai sempre focar em Cristo. E a palavra de Deus, né, eu digo para essa amiga aí, que a palavra de Deus é a única coisa física que nós vamos levar para o mundo espiritual. É o ensinamento que nós estamos tendo aqui, que nos liga ao Espírito Santo, que nos leva à salvação eterna. Deixa eu só ler um versículo aqui, ó, que até pode esclarecer a senhora, né? Que está em Romanos, no capítulo 10, né, no versículo 9, diz assim, ó: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, né, é só a senhora crer no seu coração no Senhor Jesus, aceitá-lo, né, e manter essa fé no seu coração, né, manter essa fé nessa caminhada com o Senhor Jesus e ter a certeza de que Ele é contigo, né, e a salvação, Deus ele está te salvando. E não olhar para ninguém. Se for olhar, a Angélica, o nome dela, eu não me lembro, acho que é Angélica, né? Angélica. Amiga Angélica, se a senhora for olhar para homens ou para instituição, para denominação, a senhora vai deixar de acreditar na salvação, porque pedra de tropeço é o que não falta, mas o próprio Jesus disse, né? É melhor amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e se atirar ao mar do que fazer tropeçar a um dos pequeninos do reino dos céus. Então, pedra de tropeço é o que não falta. Não olha para ninguém, olha para Cristo, olha para Jesus, e a salvação ela será ministrada sobre a vida da senhora, até porque é uma graça, é um favor que a pessoa não merece, então ela é ministrada por Deus na vida da pessoa. Isso é tão verdade, né, bispo? Que nessa mesma passagem fala que é inevitável os escândalos, né? Então sempre vai acontecer escândalos, você sempre vai ver pessoas negando a fé, pessoas, né, escandalizando o nome do Senhor Jesus, mas é necessário que a senhora venha manter a sua fé, que a senhora venha manter a sua fé no Senhor Jesus. É a mesma coisa que eu digo, Cristo. Eu vou fazer uma comparação aqui até diferente. Quando a pessoa entra na faculdade,
quando o senhor entrou na faculdade, quando eu entrei, eu costumo dizer o seguinte: a gente tem duas alegrias, o dia que entra e o dia que sai, né? Porque no meio do caminho é só aflição. Andar na fé é a mesma coisa, você vai ter aquela alegria no dia que você encontrar Jesus e no dia que você chegar na sua salvação. Então você tem que focar no último dia, o seu último dia. No meu último dia eu vou estar com Cristo e aí é a minha recompensa. Porque nós estamos aqui, ó, eu estou na fé há 26 anos, 27 anos, o bispo também já tem um bocado de ano, a pastora, o pastor. E se a gente fosse olhar para os tropeços que a gente já viu na obra, no mundo, no dia a dia do homem, com certeza nós não estaríamos aqui. Já teríamos desistido, né? Há muito tempo. Vamos continuar? Vamos continuar? Alguém falou alguma coisa aí? Podemos continuar aqui? Pode continuar. Podemos? Peço para o pessoal, tá mandando áudio, né, pelo WhatsApp, o pessoal tá acanhado, tá com vergonha. Fica com medo de falar, né? Fica com medo de falar um pouco, Seu né? Anjo, eu tô vendo que seu Anjo está nos acompanhando pela live. Manda seu áudio, seu Anjo. Eu acho que ele está impactado aqui com a resposta instrumental, cirúrgica do amigo Robson lá de Uberlândia. Eu acho que ele ficou acanhado, né? Manda alguma coisa aí, seu Anjo. O prefixo é 61. 61, o nosso WhatsApp é 61, é 982618379. Prefixo 61. Se alguém quiser colocar no Facebook, aí tem como colocar aí? Isso. O WhatsApp é 982618379. Mas agora com certeza vai dar polêmica, vai ter mensagem, vai ter áudio, porque nós vamos entrar sobre a doutrina católica agora. Agora muita gente se sente ofendido. A questão não é ofender ninguém, pelo contrário, nós estamos debatendo sobre o aspecto da salvação, até porque eu tenho enorme respeito pelos pregadores católicos, inclusive tem alguns que eu acompanho. Eu assisto quando posso com o Fábio de Mello. Padre Fábio de Mello, uma pessoa altamente instruída, capacitada, né, que transmite ali muito amor pelas vidas. Né? Tem um programa na igreja, na televisão, na Canção Nova, que acho que é o Dunga, se eu não me engano, ele fazendo um programa, ele fazendo uma reunião, uma palestra para jovem viciado. O que teve de gente foi lá no altar e botou o instrumento de vício, as drogas lá. Pois é. E aderiu ao trabalho da Canção Nova lá. Pois é. E a coisa fluiu. Outro que eu acompanhava assim, de ouvir horas a pregação dele, o Padre Léo. Não sei se alguém já ouviu falar, o Padre Léo tem lá no YouTube, é o inventor do choródromo. Oh meu Deus, quando ele falou do choródromo, eu falei, tem que criar um choródromo na igreja aqui também, aqui na comunidade cristã, tem que criar um choródromo aqui também. É muito bacana. Infelizmente não está conosco mais, eu creio que está com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Porque ele já faleceu ainda muito jovem, mas deixou aí um legado, né? Deixou aí um instrumento de ensino muito profundo, né? Através das redes sociais. Muitos outros que se destacaram dentro da Igreja Católica. Nós temos a Madre Teresa, que ela dedicou a vida dela toda aos pobres, tudo que tinha, tudo que conseguiu. Passou por estreito, que eu andei acompanhando a história dela durante um tempo, né? E temos a outra aqui no Brasil também, lá na Bahia. Então são pessoas que mostraram o ensinamento de Cristo. Cuida, tive fome, de comer, tive sede, me der de beber, estive doente, me visitar. É o ensinamento de Cristo. E ele diz: toda vez que fazer um dos meus pequeninos, a mim me fazer esse grande é o seu galardão no céu. Então não tem como a gente dizer, fulano, não tem. Porque além disso, os cantores, tem cantores ali muito usados por Deus. Tem aquela cantora Adriana, que tem umas músicas muito bacanas, que gravou junto com o Fábio de Mello também. Tem pessoas ali que são verdadeiramente usadas por Deus. A gente vê frutos. Então que fique claro e transparente que o nosso debate não é contra a instituição, mas é contra um aspecto específico chamado a salvação. Como que a instituição pensa sobre a salvação. Não é isso o nosso debate? Quem será salvo? E o intuito agora que nós vamos falar da Igreja Católica é mostrar os próprios irmãos que às vezes estão lá, vão esporadicamente, então não levam a sério o critério de salvação que é ensinado lá.
o amor de Cristo, principalmente, né? Então isso que sirva esse debate para fortalecer a fé de quem está. Então eu quero abrir o nosso debate aqui a respeito do entendimento católico sobre a salvação, lendo aqui um texto que está no Wikipédia. O Wikipédia é hoje uma das principais fontes de pesquisa, de informação mundial, não é isso? Isso. Do planeta Terra, onde ali a gente encontra de tudo, coisas consistentes, não é coisas inventadas, não é provocações, não. E lá tem a doutrina católica. A pessoa, o amigo ouvinte, o amigo telespectador do Facebook, ele pode entrar no Wikipédia ou entrar no Google e colocar doutrina católica. E lá tem a parte da salvação. Olha o que diz: salvação para os não católicos. Como que funciona? Qual é o entendimento católico? A Igreja Católica acredita que é o instrumento da redenção de todos os homens e o sacramento universal da salvação. Por isso, a Igreja Católica ensina que fora da Igreja não há salvação. Então vai ponderando tudo aí já. A Igreja Católica ensina que fora da Igreja não há salvação. Esse ensinamento remonta aos primeiros séculos do cristianismo, sendo já refletido por vários padres da Igreja, como Santo Agostinho e São Cipriano. O Papa Pio IX salientou também que, abre aspas, fora da Igreja Apostólica Romana, ninguém pode salvar-se. Entretanto, também é preciso ter por certo que aqueles que sofrem de ignorância da verdadeira religião, se aquela é invencível, não são eles ante os olhos do Senhor réus, por isso de culpa alguma. Eu vou parar por aqui, tem mais, depois a gente pode continuar lendo, mas já deixa eu abrir o debate aqui da seguinte maneira. Então, dentro aqui da doutrina católica é afirmado que fora da Igreja Católica não existe salvação. É uma instrução deles, é um sacramento deles. E o Papa Pio IX disse que fora da Igreja Apostólica Romana, ele já foi bem incisivo, ninguém pode salvar-se. Então, peraí, então eu entendo que dentro da doutrina católica, lá no clero mais alto, é afirmado que a Igreja Católica seria, como foi colocado aqui, o instrumento da redenção de todos os homens. E o Papa Pio IX disse que ninguém pode salvar-se. Então o Papa estaria dizendo que a pessoa precisa fazer algo para ser salvo. Salvar-se quer dizer o quê? Ela se salvar. Então já não seria a graça, favor não merecido? A salvação vai de baixo para cima ou a salvação vem de cima para baixo? Está aberto o debate. Lembrando, né, bispo, que essas afirmações dos papas, né, também tem essa afirmação no catecismo deles, tem essa afirmação. E a instituição, a Igreja Católica, ela considera o Papa infalível. Então, quer dizer, um Papa não pode questionar o que o outro falou, eles não podem anular o que o outro falou. Então, a partir do momento que ele falou, aquilo fica registrado para todo sempre. Quer dizer, então, que a própria igreja não pode dizer que o Papa Pio IX errou? Não pode dizer, porque ele é considerado infalível, né? O Papa, a partir do momento que ele é instituído Papa, então ele recebe essa, como eu vou falar, essa autoridade, isso. Como representante do próprio Deus na terra.
Então, Ele então, é colocado a ele que ele é como se fosse a segunda pessoa de Deus, né? Na terra, um transmissor entre ele e entre o povo, e Deus só tem ele. Só tem ele. Só tem ele. É colocado assim. Ninguém pode questionar. Não. É o próprio Deus que inspira ele no caso. Ele falou, está falado. Tanto que é chamado de vicário de Cristo, né? Vicário, a palavra vicário ela significa o quê? Substituto. Ele é como se fosse o substituto na terra do Cristo que subiu aos céus. Então as afirmações do Papa são infalíveis, né? Então a partir do momento que ele falou que a salvação só é alcançada, né? A pessoa tem que salvar-se, né? E essa salvação seria a pessoa se aderir, né? à igreja romana, né? Inclusive tem no catecismo, como eu disse, por exemplo, no catecismo, no parágrafo 846, diz assim, ó: por isso não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus, através de Jesus Cristo como instituição necessária, apesar disso não quiserem nela entrar ou então perseverar. Isso está no catecismo. Você pode, se você tem aquele livrinho de catecismo seu, você pode pegar aí, ó, no parágrafo 846. E tem no 870 também, diz assim, ó: a única Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Quer dizer, isso aqui são duas afirmações dentro daquele livrinho que ensina a todos sobre as doutrinas e sobre os dogmas católicos, né, que é o catecismo. Aí agora um detalhe que tem aí, pastor e bispo, é o seguinte: o homem salvar-se. Então, se eu vou salvar-me, eu não preciso de Cristo. Eu não consigo de Cristo, para mim não vale nada. Não é ele que está me salvando, é eu que estou. Então a graça não chegou para mim, então eu não preciso da graça. Eu não preciso caminhar com Cristo. Eu basta aderir. Eu poderia entender, o Renato poderia entender o seguinte: não, eu vou aderir à doutrina da igreja e lá eu vou ser salvo, porque se eu aderir, eu estou condicionado à salvação, a me salvar, né? Eu se salvar, melhor dizendo, né? Então, é uma coisa que foge, né? Até mesmo eu já tive a oportunidade de ler alguns versículos na igreja da Bíblia Católica, que lá existe alguma divergência em relação a isso, né? Na tradução da Bíblia, porque se nós estamos na graça de Cristo, e a Bíblia fala que há só um mediador entre nós e Deus, né? E nós temos um mediador até Deus, que é o próprio Cristo, e o Espírito Consolador, que o próprio Jesus prometeu não nos deixaria só. O Espírito Santo é que nos transmite tudo aquilo que Cristo quer nos mostrar, pelo menos é o que eu entendo da palavra de Deus. Então nós, a partir do momento que nós absorvemos o entendimento que só a Igreja Católica, só quem fizer parte, quem for membro, tiver ali em comunhão com os irmãos católicos, serão salvos. Então nós excluímos toda e qualquer outra instituição, denominação, ensinamento. Seria isso, pastor Antônio? Seria. Nós vemos aqui de novo, né, aquela ideia do remanescente, de ter só uma, né? Aqui fala bem claro nesse parágrafo 870 aqui do catecismo, né, que a única igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Quer dizer, então, o que será dos batistas, né, dos presbiterianos, de nós aqui, protestantes, né, em geral, né, se elas não estão ligadas, né, tanto que fala aqui, né, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele, né? Então, a ideia dele seria que Pedro foi o primeiro Papa,
né? E desde daquela época, né, da igreja primitiva, sendo Pedro o I Papa, todos os outros líderes foram papas, e esse Papa atual seria o sucessor deles, então só ele teria autoridade, né? Só ele teria autoridade para governar e para gerar as doutrinas da igreja, né? Então nós vemos isso, e é uma coisa que sempre foi confirmada pelos papas, né? Talvez a pessoa diga, mas isso foi escrito há uns 300 anos atrás, há uns 200 anos atrás, há 100 anos atrás. O fato principal dessa questão papal é o seguinte, é como nós dissemos anteriormente, né? A partir do momento que o Papa ele disse, aquilo se torna a regra de fé deles, né? Não pode ser refutado, a palavra dele se torna infalível. E uma coisa interessante aqui, eu fiz questão aqui de buscar a mensagem, porque o Papa Pio IX disse assim, olha o que o Papa Pio IX disse: fora da Igreja Apostólica Romana, ninguém pode salvar-se. Igreja Apostólica Romana, nasceu em Roma, os romanos, entre os romanos, e o apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta aos romanos, uma carta específica ali para os romanos, instruindo os romanos. E lá no capítulo 10 do livro de Romanos, a partir do versículo 11, lá no capítulo 10 do livro de Romanos, a partir do versículo 11, olha o que Paulo diz: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, na carta de Paulo aos Romanos, Paulo está deixando claro que o Senhor é rico para com todos os que o invocam, não apenas para romanos, não apenas para gregos, não apenas para judeus, não apenas para evangélicos, não apenas para católicos, não apenas para adventistas, não apenas para testemunhas de Jeová, não apenas para a congregação cristã, não apenas para, enfim, N denominações. Ele disse: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, automaticamente, a palavra do Senhor está contradizendo o que o Papa Pio IX afirmou. Seria isso? Seria isso, né? E a Bíblia nos fala que diante de Deus seja todo homem mentiroso, né? Se eu tenho que escolher entre a palavra de Deus e a palavra do homem, eu tenho que escolher a palavra de Deus. E também, vamos ver, pensando nisso, olha só, Paulo nasceu aonde? Qual a naturalidade de Paulo? Paulo era um sábio, uma autoridade em Roma. Então, ele conhecia a lei romana, ele conhecia a lei da época de Roma, aonde, né, o povo cristão, né, os discípulos de Cristo na época foram perseguidos. Paulo foi um grande perseguidor, mas morreu em Roma, né? Ele morreu em Roma. Quando ele teve o conhecimento, o encontro com Jesus, que foi revelado a ele a graça da salvação, foi chegada até ele a graça, a salvação, né? Ele foi revelado a ele uma outra situação. Aí ele escreveu ao Romano que o senhor acabou de ler, né? Então foi revelado a ele que a salvação é a todos aqueles que invocam o nome do Senhor será salvo. Não importa de qual denominação, e mostrando isso, qual religião. Que se eu ou qualquer irmão que está nos assistindo, ele pode estar numa situação boa. Ele chegar a hora dele ali, ele tomou a Jesus, meu Senhor, me socorre, me salva.
Independentemente da religião dele, o coração dele, da denominação que ele faça parte, aqui está aqui, ó, o Senhor é rico para com todos os que o invocam. Exatamente. Isso, vamos mostrar outra parte que justifica isso. O ladrão na cruz, ele só reconheceu, ele invocou, ele de certa forma ele fez uma invocação ao Senhor Jesus, ele disse, ó, Senhor, eu estou aqui porque eu mereço. Quando o Senhor chegar no seu reino, lembra-te de mim. Ele invocou o Senhor no último momento. E o que aconteceu com ele? O Senhor foi rico para com ele. Disse o que para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E qual foi a igreja que ele participou? A igreja cristã. Qual a igreja de Cristo, o amor de Cristo, a graça de Cristo. Ele reconheceu a graça de Cristo para ele, e para ele foi chegada a salvação. A salvação chegou para ele porque ele reconheceu a salvação dele em Cristo Jesus. É isso que o Senhor Jesus nos mostrou pregado na cruz. Foi isso que ele nos mostrou. E na verdade, né, até no, infelizmente, não criticando as pessoas, mas até o nome Igreja Católica Apostólica Romana é um paradoxo, porque católico significa universal, seria de todos. Como é que a igreja pode ser de todos e ser só romana? Né? Seria Igreja Católica Apostólica Romana. Então, no nome tem essa ideia que a igreja seria de todos, que não haveria distinção dentro dela, mas ao mesmo tempo fala, ela é romana. Então a gente vê que tem esse paradoxo tanto no nome como na pregação, na doutrina deles em relação à Bíblia Sagrada. Né? Como eu posso dizer que eu creio na palavra de Deus e falar que eu só serei salvo se eu estiver aqui deste lado, se eu não estiver do outro lado, se eu estiver, mesmo que eu creia no Senhor Jesus, se eu estiver fora daquela denominação, eu não serei salvo. E mesmo porque existem os católicos ortodoxos. Existe uma divisão dentro da igreja católica. Uma divisão. Mas ele disse aqui que só fora da igreja apostólica romana. Ele está querendo dizer que meio ortodoxo. Então ele condicionou, no ponto de vista dele, não meu, da doutrina dele. Católica, pena que não é a nossa ideia. Está no Wikipédia, a doutrina católica, qualquer pessoa pode ter acesso. Isso. Segundo o Papa, naquela época, a visão que ele tinha era essa. Que ele é incontestável, segundo o pastor Antônio. Incontestável, e na verdade houveram vários papas também que reafirmaram isso. Até porque não podia contestar, por exemplo, tem que reafirmar, Se um disse ele não pode ser contestado, então o que cabe aos outros seguir a mesma direção. Por exemplo, teve o Papa Inocêncio III, que viveu de 1198 a 1216. Ele diz o seguinte, ele veio antes do Pio IX. Pio IX é 1846 a 1878. Olha o que ele diz: de coração cremos e com a boca confessamos. De certa forma ele pegou esse versículo de Romanos, só que ele colocou a doutrina dele, a ideia dele, de coração cremos e com a boca confessamos. Uma só igreja, que não de hereges, só a santa, romana, católica e apostólica, fora da qual cremos que ninguém se salva. Aí então ele fez aquela afirmação que eu falei aqui, né? Que a igreja é romana, mas ela também é católica, ela seria universal, seria de todos, mas ela é romana. Então tem uma exclusividade aí, né? Ela cabe todos, pastor, mas está sob uma direção romana, católica, apostólica, fora da qual cremos que ninguém se salva. Aí depois veio o outro Papa Pio IV, aí ele diz o seguinte, que ele viveu de 1559 a 1565. Essa verdadeira fé católica, fora da qual ninguém pode se salvar. Né? Então a gente vê que cada Papa foi reafirmando o que o outro disse, né? E foi de certa forma fechando o círculo, né? Falando que fora dessa denominação católica apostólica não haveria salvação, né? Mostrando, até contradizendo
o que o Senhor Jesus ele fez, porque o Senhor Jesus, quando ele viveu neste mundo, em nenhum momento ele procurou ter ali uma denominação própria ou um local próprio. É verdade, isso aí ele afirmou aqui em Marcos 16, né? Marcos 16, na ordem da evangelização, ele deixou claro, quando ele disse assim, ó, e disse-lhes, Marcos 16, 15, Jesus falou, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Agora olha que interessante, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Não está escrito assim, ó, quem crer, se tornar católico e for batizado será salvo. Não, está escrito quem crê, crê em quê? Crê em quê? Está acima aqui no versículo de cima. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, crê em quê? No evangelho que foi pregado. No evangelho de Cristo. No evangelho que foi pregado. Exato. Quem crê no evangelho de Cristo, na doutrina de Cristo, Que foi pregado. que foi pregado, que foi revelado, será salvo. Então, será a condição salvo. que o Senhor Jesus botou para nós, para mim, para o Senhor, para todo mundo, é assim, se você crer na minha palavra e você se batizar crendo, você será salvo. E além disso, além dessa afirmação, né, que vocês fizeram em cima da palavra de Deus, o Senhor Jesus, em certa ocasião, a gente pode lembrar o seguinte, que a salvação estava no crer nele, né, aceitar ele como Senhor e Salvador, e não queria dizer que a pessoa estaria a todo momento andando com ele, porque tem até uma situação aqui em Lucas, no capítulo 9, no versículo 49, que acontece uma coisa bem interessante aqui e que contradiz essa doutrina católica. Aqui em Lucas, capítulo 9, no versículo 19, o título diz assim, ó, Jesus ensina a tolerância e a 49, é 9:49. Isso. Aí diz assim, ó, falou João e disse, mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios, e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse, não proibais, pois quem não é contra vós outros, é por vós. Então, nessa passagem aqui a gente vê que João talvez tivesse até uma ideia parecida com essa que nós vemos ali na doutrina, né? Porque João, vendo que tinha outra pessoa pregando, expulsando demônios e falando o nome de Jesus, ele chegou para a pessoa e falou o seguinte, a gente pode conjecturar, né? A gente pode imaginar o que ele disse, não está escrito aqui, nós vimos aqui o que ele fez, né? Mas nós podemos entender que ele chegou lá e falou para a pessoa, você não anda com Jesus, você não está seguindo a gente, então para de falar de Jesus, você não faz parte do nosso grupo aqui, então para. Está proibido. Está proibido. Aí quando ele foi falar isso para Jesus, talvez ele achasse que Jesus ia elogiar. Ele falou, muito bem. Nossa organização é fechada. É assim, ele não quer andar com a gente, então quem fica fora. Que ele monte a organização dele, que não vai ter respaldo, não vai ter fundamentação aqui nesse evangelho. Aí Jesus, ao contrário do que ele imaginava, Jesus falou, não proíbe ele não. Pois quem não é contra vós, outros é por vós. Então Jesus ele não proibiu aquelas pessoas que criam nele, mas não estavam andando com ele. Então quem ensina o evangelho de Jesus, quem ensina as pessoas a crerem no evangelho de Jesus, também fazem parte do reino de Deus. Fazem parte. Não são excluídos. Até porque eu não sou obrigado a fazer parte de uma organização para fazer parte do reino de Deus. Porque aí eu estaria condicionando a salvação a isso. Seria de novo aquela situação de ter a obra, de ter um mérito para que alcançasse a salvação. O senhor leu lá na outra passagem lá de Lucas, eu busquei aqui em Marcos a mesma coisa, tem que ter um complemento. No 39, versículo 39 do capítulo 9. Mas Jesus lhe respondeu, não me proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Então isso nos mostra que, na verdade, o Senhor Jesus, naquele momento, ele não estava fundando sempre uma organização ali. Propriamente, mesmo porque ele não deixou nome. Jesus não falou em nome de igreja nenhuma.
Ele disse, de instituição, né? De instituição. Ele disse o seguinte: Pedro, apacentai as minhas as ovelhas. minhas ovelhas. E disse ao evangelismo: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Ele não deixou a placa. Quem crê no Evangelho de Ele crê Cristo, no evangelho na de doutrina Cristo. de Cristo, De Cristo. não de homens, Não de homem. não de organização. É aquela história, seria o senhor botar aqui, o senhor como a unção da nossa igreja, e falar, ó, quem crê na comunidade de vida vai ser salvo, quem não crê está perdido, né? O senhor não ensina isso, o senhor nunca falou isso, o senhor ensina, como a gente já ouviu há tantos anos, quem crê na pregação de Cristo, no Evangelho de Cristo, na Bíblia, alcança a salvação. Será salvo, será alcançado pela salvação, E né? outra coisa, bicho, você pode ver que tanto naquela outra parte que o senhor leu, como aqui, existem dois tópicos diferentes, né? Quem invocar o nome do Senhor, aí será salvo. Aí depois mostra aqui, aquele que crê e for batizado será salvo. Então, o próprio Jesus não nos condicionou a uma situação como o Papa afirmou. Ele nos condicionou a crer nele Como e um na sua único e palavra. suficiente Salvador. Aí sim. Então, para a gente poder fechar essa parte, que já está na hora de encerrar o programa também, hoje o programa rendeu, né? Porque nós fomos questões anteriores, né? Então, já estamos aqui há mais de 1h30 ao vivo, estamos a 1h30 ao vivo, e falamos aqui hoje um pouquinho também sobre o entendimento católico. Então, para a gente fechar essa questão, podemos chegar aqui num acordo que não será apenas os católicos que serão salvos? Claro que sim, né? Não será só apenas eles. Não estamos dizendo que católico não será salvo, estamos dizendo que não será apenas os católicos que serão salvos. Chegamos num acordo assim? Claro. Sim, porque o que mais a gente vê por aí, bicho, evangelizando, falando, o pessoal fala, mas vocês evangélicos antes de vocês serão salvos. E isso também é uma controvérsia. E nós vamos entrar nesse debate na segunda-feira que vem. Exatamente. Ainda falta a gente falar da Congregação Cristã do Brasil, falta a gente falar dos evangélicos e alguns outros que estão surgindo também, que vão entrar no nosso debate. Exatamente. Então, em momento nenhum, quem disser assim, só o evangélico vai ser salvo, está impondo uma condição. Mas não vamos entrar nesse debate não, porque a gente não vai dar tempo de a gente continuar. Quando chegar lá, nós vamos entrar nisso aí. Podemos então chegar num acordo, não será Somente o católico. somente os católicos serão salvos? Chegamos a um acordo? Temos um acordo? Você que está acompanhando aí pela Rádio Cristã Minas, você que está acompanhando pelo Facebook, você concorda conosco? Enfim, pastora Valéria, tem participação de pessoas aí? Pode falar, por favor, porque nós já vamos encerrar o programa e não dá tempo, né? Por mim eu continuava aqui mais a madrugada inteira, porque falar das coisas de Deus é muito bom, mas tem pessoas que já até nos deixaram que estavam acompanhando, pessoas impacientes, né? Quando é o carnaval, tá passando lá no Facebook, lá a pessoa fica ligada o dia todo, rapaz. Quando é uma chacina no presídio, que estão cortando o pescoço dos prisioneiros, lá, cortando a cabeça, jogando futebol, a pessoa fica ligada o dia todo, a guerra na Síria, a pessoa fica com a convocação da seleção brasileira. Então o Brasil parou hoje. Parou. Todo mundo parou o que estava fazendo para ficar ali, ficou 40 minutos só assistindo. Não vai se ver se vai começar a Copa, Rapaz, vai parar tudo, fecha o comércio, para ouvir uma coisa tão bacana sobre a salvação. As pessoas já estão nos deixando, ou já está indo dormir já. Tem participação aí das pessoas que estão nos acompanhando? Pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo Facebook. Fique à vontade, por favor. Lembrando, bispo, que esse programa Cajado na Moleira não é somente um debate, né? Mas sim um esclarecimento, né? Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, assim, que você venha ter a paciência de poder estar acompanhando até o final, porque isso vai ser um bem maior para essa pessoa, né? E pela live do Facebook, mandar um abraço aqui para quem está nos acompanhando: a Maria José, o Neto Silvio Guerra, a Meiraídes de Oliveira, aqui de Brasília, a Deilza, a Maura Mendes Moreira, tá? Que Deus venha abençoar a vida de vocês grandemente. E você que está nos acompanhando pela rádio, manda seu comentário, sua pergunta,
não tenha vergonha. Se não quiser se expor, não falaremos seu nome, mas esteja participando. Muitas pessoas participam principalmente pelo Facebook, eu acho que por constrangimento, né, inibição, e a pessoa fica com medo de se expor, né? De colocar a opinião lá, desagradar amigo, parente. Nós aqui estamos tentando ver todos os lados, né? Gregos, troianos, ocidentais, orientais, latinos. De certa forma, até ajudar a própria pessoa a fortalecer na fé dela ali. Verdade. Ter um respaldo, um argumento. Até mesmo é bom para ele, bispo, rapidinho aqui. Ele, por exemplo, o irmão lá católico, ele tem uma certeza de que alguém chegar para ele e falar: rapaz, você não vai ser salvo. Ele falou: não, a salvação não está condicionada a eu ser de tal A ou B ou C. Verdade. A salvação está condicionada a Cristo Jesus. Verdade. Então serve para fortalecer ele, para ele ter respaldo naquilo que ele crê, para ele ter fundamentos da fé dele. Exatamente. Então nós vamos terminar por hoje esse programa que foi muito bacana. Tenho certeza que foi esclarecida muitas dúvidas, e na segunda-feira que vem nós vamos continuar esse debate. Não dá nem para mudar de tema, porque na segunda-feira que vem nós vamos ainda entrar em mais alguns grupos que falam sobre a salvação, que a salvação é só deles, e por aí vai, como se Jesus fosse partidarista, né? Ele não é partidarista. Jesus ele veio para todos. A Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gostaria de fazer uma oração para finalizar e nós vamos terminar o programa de hoje. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos por esse debate, por esse aprendizado, por toda a argumentação aqui empreendida, e temos a certeza, Pai, que o coração de muitas pessoas foi alcançado com as mensagens bíblicas, com a instrução da palavra. Meu Deus, temos a certeza que o Senhor, Pai, trouxe hoje salvação a muitos que estavam perdidos em doutrinas humanas, perdidos em conceitos humanos. Eu tenho convicção, Pai, que hoje o Senhor trouxe a graça da salvação a muitos. Pai, coloca também o perdão no coração de cada pessoa que, se por algum motivo se ofendeu com o que nós falamos aqui hoje, que essa pessoa nos perdoe, que essa pessoa nos veja com bons olhos, porque assim também procuramos ver a todos, e que a casa, a família, meu Deus, deste povo, destas pessoas, seja abençoada pelo Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agradecemos por essa oportunidade de falar do Senhor, de falar da Tua palavra, de evangelizar esta nação e este mundo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Antônio, pela participação aqui nesse debate de hoje. Obrigado, Breno Renato. Obrigado, amigos telespectadores aí do Facebook, amigos também ouvintes da Rádio Cristaminas. Que Deus abençoe a todos, e não perca a segunda-feira que vem o debate do programa Cajado na Muleira, porque semana que vem nós vamos mexer com outra fatia grande da religião, que são os evangélicos, que afirmam que só eles serão salvos. Obrigado, pastor Antônio, obrigado a todos. E obrigado, a Bispo Paulo Henrique, o Breno Renato, a todos vocês que estão nos assistindo. E semana que vem é importante você assistir, porque você vai ver que nós não estamos com esse partidarismo evangélico, Talvez a pessoa ache assim: mas está falando isso só porque é de outra crença, é de outra vertente religiosa. Nós vamos falar também do protestantismo, nós vamos falar dos evangélicos também, Lembrando que nós estamos falando segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus, que ela tem que ser a nossa regra de fé e prática, Que Deus abençoe a sua vida, Compartilhe esse vídeo aí,
né, para aquela pessoa, né, que talvez tenha dúvida da salvação, como alcançar a salvação. Compartilha e indica para ela estar assistindo em nome do Senhor Jesus. E agradecendo a todos, porque fica aí uma dica boa, né? É que você assista esse vídeo durante a semana, procure os versículos bíblicos que nós citamos, procure as literaturas, para você enriquecer o seu conhecimento e fortalecer a sua fé. Te esperamos na semana que vem, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Então ficamos por aqui com a nossa participação no programa Cajado na Muleira, através das ondas amigas da Rádio Cristã Minas, a rádio que leva Jesus ao seu coração. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Lembrando que toda quarta-feira na comunidade Cristã Minas tem escola bíblica. E você é o nosso convidado todo especial. A entrada é gratuita, ninguém paga nada, e você pode vir aprender a Bíblia Sagrada conosco, na unidade mais próxima de você. Deus abençoe, um forte abraço.